Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Só existem dois reis neste mundo. Você pode servir a Jesus ou ao inimigo. Alguns não gostam disso, mas não há mais opções. É Cristo ou Satanás? Já outros são neutros, não querem se envolver. Mas, segundo Jesus, não é assim. Ou você está comigo ou contra mim. Eu gostaria de compartilhar algo com você que realmente me fascina. É uma passagem encontrada no livro de Isaías, que, de certa forma, descreve a ciência da salvação. São passos da conversão. No capítulo 6, vemos a experiência de conversão de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, esse é o versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele viu Deus em seu trono. Ele viu o Senhor no ano em que o rei morreu. E isso é um detalhe interessante. E serafins estavam por cima dele, em cima do trono. Serafins são anjos, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que você faria se visse essa cena? Bem, Isaías viu a glória de Deus, a sua santidade, e ficou impressionado. Ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se arrepende e confessa seu pecado depois que vê a bondade e o poder de Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Que bela história! Ele viu Deus, se arrepende, confessa, seus pecados são perdoados, e depois de ser purificado, ele diz: Então ouvi a voz do Senhor. Quando você vai a Deus arrependido e é lavado de seus pecados, você ouve Deus falando contigo. É como Cristo, quando saiu da água, uma voz veio do céu. Deus fala conosco. Ele nos guia com o seu Espírito quando somos convertidos. E aquela voz disse: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então veja que tudo começou com Isaías vendo o Senhor e termina com ele indo ao Senhor. A salvação começa quando nós vemos o Senhor. A Bíblia nos diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então temos uma sequência lógica aqui. Ele viu o Senhor, e não é somente ver. A Bíblia nos diz que ele viu o Senhor no mesmo ano em que o rei morreu. Sabe, é na cruz que nós vemos melhor o Senhor. Nós estamos em uma época chamada pelo mundo como a Sexta-feira Santa. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu e consumou o plano da salvação, vivendo uma vida sem pecado e morrendo em nosso favor. Quando vemos o que Deus fez por nós, isso tem um poder transformador. Eu acho que essa é a chave do reavivamento. Hoje eu quero levar você para aquela sexta-feira. Vamos para Lucas, capítulo 23. A mensagem é o ladrão na cruz. Vamos ler o relato. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não fez nada. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que promessa maravilhosa! Você não a vê em Mateus, Marcos ou João, somente aqui em Lucas. É o único lugar. E eu fico muito feliz por esse relato, porque é uma história de conversão na última hora e isso nos dá esperança. Mas, é claro, eu não recomendo que ninguém espere até a última hora para decidir ir ao Senhor. Acho que Matthew Henry disse uma vez:
Na Bíblia, há um exemplo de conversão de última hora. Então, ninguém precisa perder a esperança. Mas ele acrescenta, mas lembre que há somente um exemplo de conversão de última hora. Então, ninguém ache que... E veja, eu acho que as pessoas planejam esperar até a última hora de suas vidas antes de entregar a vida a Deus. Mas geralmente não funciona assim. Não sabemos quando vamos morrer. Então, você não quer planejar dessa maneira. O melhor é entregar a sua vida agora. Isso é muito mais seguro do que viver a vida toda para o diabo e oferecer a Deus somente o final de sua vida. Agora, houve pessoas, e eu louvo ao Senhor por isso. Veja, eu já estive em muitos leitos de hospital. Já vi muitas pessoas entregarem a vida a Deus na última hora. Tive a chance de orar com elas nos últimos momentos. E eu creio que as verei no reino. Mas não é seguro planejar assim. Mas há esperança. Agora, há muitas coisas que podemos aprender com essa história. Primeiramente, a conversão acontece na cruz. Uma das grandes passagens da Bíblia está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, meus amigos, certa vez, ao ler essa passagem, eu pensei... Apenas 2 homens foram realmente crucificados com Cristo. Apenas 2 ladrões. E um deles foi salvo. Então eu me interessei em estudar o que aconteceu neste exemplo. Outra coisa sobre esses 2 ladrões é que eles eram culpados de assassinato. Jesus disse, se alguém se zangar contra o seu irmão sem causa, é assassino. Podemos cometer um homicídio em nosso coração. Não é só um ato. Pode ser uma atitude. E também aprendemos com essa história que não podiam fazer nada para se salvar. Lá estão os 2, condenados à morte, assim como todos nós. Culpados de assassinato, roubo, blasfêmia. Pelo menos no início, os 2 blasfemaram. Veja, Jesus ficou na cruz por 6 horas vivo e mais 1 hora morto, 7 horas no total. Ele passou a 7ª hora descansando. E durante a crucificação, inicialmente, os 2 ladrões começaram a pedir que Jesus os salvasse com seu poder. Mas, com o passar do tempo, alguma coisa começou a mudar no coração de um daqueles ladrões. Vamos ver 6 pontos sobre o que aconteceu. Vamos analisar um pouco melhor o que passou àquele ladrão. Ele viu a evidência, ele acreditou, ele transmitiu, ele implorou, ele se tornou e foi abençoado. Então, esse ladrão passa por uma transformação. Ele passa pelos passos da conversão ali na cruz. Nós estamos estudando esse assunto porque creio que podemos aplicar isso para nós e nos perguntarmos, será que passei por essas etapas? Então, vamos analisar juntos isso. Primeiramente, ele contemplou as evidências. Eu acabei de contar a história de Isaías. Ele viu o Senhor. E algo acontece quando vemos o Senhor. Jesus disse, quando for levantado, atrairei todos a mim. Quando contemplamos, assim como quando Moisés levantou a serpente no deserto, essa história está lá no livro de Números, muitas serpentes estavam matando os israelitas, e Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. E ele a elevou a uma posição de visibilidade para todos. E quem olhava para aquilo com fé era curado do veneno. E Jesus disse que, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Você deve conhecer aquela música Fixa os teus olhos no Mestre. Quando João Batista identificou Cristo pela primeira vez, ele disse, eis o Filho de Deus. Algo acontece quando vemos. Nossos olhos se abrem de uma maneira especial. Na conversão de Isaías, ele viu o Senhor. Paulo, a caminho de Damasco, viu o Senhor. E o que queria Zaqueu? Ver Jesus. E há muitos outros exemplos. A conversão deles começou ao verem uma pequena amostra da bondade de Deus, e isso os levou ao arrependimento e às outras etapas do processo. E o ladrão viu Jesus pendurado. Ele viu o seu rei no ano em que morreu. Sabe, existe um grande poder na cruz. Abra o seu inário e veja quantos hinos giram em torno do tema da cruz. Seja Rude Cruz ou qualquer outro hino que fale sobre a cruz. É como dizem, o sangue tem poder. Então o ladrão contempla aquilo. Ele viu o contraste
entre Barrabás e Jesus, ele testemunhou o julgamento de Pilatos. E veja, 3 cruzes haviam sido preparadas naquele dia. Uma delas era de Barrabás. E Pilatos então pensou, já sei, eu vou tentar libertar esse Jesus. Ele não queria que ele fosse crucificado. Sua esposa o advertiu, não faça nada contra esse justo. Então ele disse, vou pegar esse criminoso, esse Barrabás, e colocá-lo ao lado de Jesus. E o povo certamente terá empatia dele, mas isso não aconteceu. E o ladrão viu tudo aquilo acontecer, ele viu todo o drama dos líderes religiosos dizendo, dá-nos Barrabás. E, como resultado, isso causou uma grande pressão nele. Ele viu também a placa sobre Jesus. Ele estava pendurado na cruz e talvez de um ângulo onde pudesse ler, esse é o rei dos judeus. Isso tocou aquele homem. Ele viu também a escuridão do dia. Ele também ouviu Jesus dizer, e eu presumo que os 2 ladrões foram crucificados primeiro, e Jesus foi deixado por último. O ladrão ouviu Jesus dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele percebeu que era sua última esperança. Então ele contemplou a evidência. E ele acreditou nelas. Uma coisa é conhecer as evidências, outra é acreditar. Afinal, o diabo conhece a Bíblia, mas ele não crê nela. Ele não está disposto a se render a ela, ter fé nisso e segui-la. E este homem agiu com base nas evidências. Quando ele vê que Jesus é o Messias, o Salvador, ele acaba pedindo ajuda. E então isso passa a surtir efeito e ele percebe que Jesus é o Messias. Ele firma a fé em sua mente. Ninguém é salvo sem ter fé. E aquele homem teve. Veja, o que separa aquele ladrão do outro ladrão? Ambos pediram para serem salvos. Afinal, o ladrão da esquerda disse, se você é o Salvador, salva-te a ti e a nós. Lembre-se do que o diabo disse a Jesus no deserto. Ele disse, se você é mesmo filho de Deus. Em Marcos capítulo 9, um pai que tem um filho endemoniado pede ajuda a Jesus. Ele disse, o demônio joga meu filho no fogo, joga na água, e se você puder fazer algo... Jesus então o interrompe e diz, se? Se você acreditar, tudo é possível. Por isso é importante para Deus que creiamos. Mas você pode estar dizendo, Pastor Doug, eu não tenho fé suficiente. Então ore a oração que aquele pai fez. Diga, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Temos que ter fé, não importa que seja do tamanho de um grão de mostarda. E aquele ladrão manifestou que tinha fé. Ele se voltou a Cristo não apenas crendo nas evidências, como também manifestou sua convicção. Ele teve coragem de dizer o que pensava sobre isso. Lemos em Lucas capítulo 23, verso 40. Nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça. Então veja, o ladrão está se arrependendo e se confessando publicamente aqui. Ele admite que está recebendo o que merece. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja, você não pode manter seu cristianismo em segredo a vida toda. Certa vez alguém disse que não existe essa coisa de cristão secreto, porque ou o seu cristianismo destruirá o segredo, ou o segredo destruirá o seu cristianismo. É muito difícil manter uma boa notícia em segredo, e se você deixar isso acontecer, ela morrerá dentro de você. O ladrão revelou a todos a sua convicção. E sabe de uma coisa? Alguns têm medo de testemunhar sobre Jesus porque não é uma mensagem popular. Agora pense na situação daquele homem naquele dia, cercado por uma multidão que condenou Jesus. Todos eles o odiavam. Ainda assim, ele se volta para Jesus e diz, Senhor. Ora, isso exige coragem? Além disso, ele já estava crucificado com Cristo. Ele não estava nem aí para a multidão. O que fariam? Crucificá-lo? Ora, não dava para ficar pior? Então, na verdade, é libertador quando você toma sua cruz e segue o Senhor. E foi isso que ele fez. Ele deixou tudo e foi crucificado com Cristo. Ele não teve medo de testemunhar publicamente. E até os próprios discípulos de Jesus ficaram de longe observando tudo isso. Apenas mais para o final, Maria e João chegaram ao pé da cruz. E mais tarde outros se aproximaram. Mas naquele dia Jesus não era popular. É provável que algumas das mesmas pessoas que gritaram Hosana para o filho de Davi também gritaram naquele dia crucifica-o. Não siga a multidão, siga a Jesus.
Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Vocês poderão se reunir. Não haverá mais dor, não haverá mais delegacias de polícia, não haverá mais doenças, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquele homem creu. Ele confessou-se publicamente. Lemos em Apocalipse 12, verso 11: Eles, os remidos, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles declararam Senhor. Declararam publicamente suas convicções. E há mais aqui. Ele também implorou ao Senhor. Ele não apenas o declarou como Senhor, mas também o declarou como Rei. Veja que ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ora, ele aceitou Jesus como Senhor. Jesus quer guiar sua vida. Ele quer ser o Rei, o governante de sua vida. Sabe, eu gosto do que Paulo diz. Ele fala: não deixe o pecado reinar. Um rei reina sobre um reino. Quando você entrega o seu coração ao Senhor, o pecado não reinará mais nele. Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre você. Veja como ele fala em linguagem real. O próprio Jesus falava parábolas sobre o reino. Na verdade, só existem dois reinos neste mundo. Ou você serve Jesus, ou serve ao inimigo. As pessoas não gostam disso, mas a verdade é que Jesus não dá outra opção. Alguns querem ser neutros. Eu não vou me meter nisso. Jesus disse que não há outra opção. Ou você está comigo, ou você está com o inimigo. Você já se perguntou de que lado está? Não se pode servir a dois senhores. Jesus disse isso. Então, ele implora ao Senhor. Ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esta é realmente uma declaração muito bonita. Quantas vezes não esquecemos de Deus, mas queremos que Ele se lembre de nós? Aquele ladrão, naquele dia, poderia ter dito: Senhor, o Senhor pode fazer as feridas doerem menos? Senhor, me dê um pouco de água, estou com sede. Jesus também estava com sede. A questão é que o ladrão não pediu nenhum alívio para suas circunstâncias ruins. Muitas pessoas têm uma conversão circunstancial. Na verdade, todo cristão pode passar por esse tipo de situação, na qual a crise vem e, durante a crise, ficam com medo. Recebem um relatório ruim do médico, ou têm uma crise na família, ou quase morrem num acidente, ou alguma crise financeira, e isso as fazem ir atrás de Deus. Mas o que acontece nesses casos é que assim que o problema se resolve, elas se esquecem de Deus. Basta a vida voltar ao normal. Mas o ladrão não estava pedindo que Deus mudasse suas circunstâncias ruins. Ele pediu para que Deus mudasse as suas circunstâncias eternas. Veja, você pode ir a Deus pedindo para que Ele mude as suas circunstâncias. Isso não é errado. Acontece sempre. Eu conheci pessoas que estavam na cadeia, com prisão perpétua, e que entregaram suas vidas a Deus sem nem esperar serem libertas. Mas quando saíram, continuaram servindo ao Senhor.
Porque mesmo quando estavam lá na prisão, sem esperança nenhuma de sair, elas escolheram servir a Deus. Não dependiam de uma condição. Aquele ladrão não pediu por um alívio nessa vida. Mas, muitas vezes, a conversão é condicional. Um preso poderia dizer, essa prisão é tão quente. Senhor, instale um ar-condicionado para mim. Ou poderia dizer, a comida dessa cadeia é horrível. Senhor, dê um jeito nesse cozinheiro. Dê um jeito de melhorar a comida, por favor. Senhor, minha cama é tão dura. Poderia me dar um colchão melhor? O piso de concreto é muito áspero. Me dê um tapete, por favor. A oração dessas pessoas é para tornar a sua vida na prisão mais confortável. Mas por que não orar por liberdade? De que adianta termos uma vida confortável se continuamos a viver uma vida egoísta? Frequentemente, nossas orações são cheias de coisas assim: Senhor, me ajude a ser próspero e confortável em meu caminho para a destruição. Bem, eu espero que o Senhor nunca responda a sua oração. Deus não quer que você fique tranquilo e confortável em seu caminho para a destruição. E aquele homem não estava orando por um conforto temporário. Ele queria a eternidade. Afinal, o que é mais importante? O seu bem-estar temporário ou o seu bem-estar eterno? Essa deve ser a prioridade de nossas orações. Ponto número 5. Você se torna uma nova criatura. Veja, pode ser que por fora as pessoas não tenham visto nada acontecendo com o ladrão, mas ele passou pelas etapas da conversão. Lembre-se da história de Isaías. Ao vermos o Senhor, vemos o contraste entre ele e nós. Aquele homem viu Jesus como o Filho de Deus. Ele o viu levantado no ano em que o seu rei morreu. E então ele vê a si mesmo, vê que desperdiçou a vida e confessa publicamente. Este homem não fez nada de errado, nós merecemos isso, nós somos criminosos. E aí ele se arrepende. E arrependido, confessa publicamente. Ele recebe a promessa, ele implora, ele pergunta ao Senhor, ele recebe a resposta e crê nela. E o que acontece então? Ele aceita a cruz, ele é crucificado com Cristo, ele não pediu para descer. Eu quero fazer uma pergunta, apenas hipoteticamente. Se esse homem tivesse a chance de sair de lá, ele teria vivido uma vida diferente? Acho que sim. Sabe, muitas pessoas, quando se convertem, não conseguem esconder isso porque são transformadas. Já outros só querem ser perdoados, mas não desejam ser transformados. Sabe, na conversão, o seu comportamento muda. O interessante é que essa história nos lembra é que esse homem definitivamente não foi salvo por suas obras. A única coisa que ele fez foi crer que Jesus era o Messias. Essa foi a única coisa que ele fez, mas ele não foi salvo por devolver o dízimo, não foi salvo por ir à igreja toda semana, não foi salvo por ter bons hábitos de estilo de vida. Ele não foi salvo pelas coisas que muitos de nós julgam ser boas ações. Na verdade, não há registro de boa ação nenhuma que ele tenha feito após ir a Jesus. A salvação dele é baseada unicamente por sua fé em Jesus. E eu queria que todos entendessem isso nessa história. Jesus parece estar no momento mais desamparado de sua vida. Ele está suspenso entre o céu e a terra e não consegue se mover, está na cruz. O diabo pensa, finalmente coloquei ele onde eu queria. Sempre que ele tentou matar Jesus, quando a multidão tentou apedrejá-lo, que aliás tentaram pelo menos umas 2 vezes, ou quando tentaram jogá-lo do abismo, o Pai sempre protegeu Jesus. Mas agora Deus havia retirado sua proteção. Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, orando naquela noite, e disse, Pai, não a minha vontade, mas a tua. Quando o Pai retirou a sua proteção, os demônios vieram com tudo. E fizeram tudo o que podiam para fazê-lo sofrer e desistir. Queriam que ele negasse o Pai e pecasse. E, finalmente, Jesus foi crucificado. Ele não lembrava em nada o Rei do Universo. E o diabo pensou, consegui pará-lo. Ele está indefeso. Porém, Jesus cumpriu sua missão até o fim. Quando aquele ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim, o diabo não conseguiu impedir o Salvador de salvar. Mesmo com suas mãos pregadas numa cruz e seus pés presos com pregos, quando aquele homem pediu por ajuda, o rosto de Jesus começou a brilhar. Ele se esqueceu de todo o sofrimento físico porque o propósito da vida dele era salvar os perdidos. Eu acredito que a maior alegria de Jesus é salvar as pessoas em situação mais desesperadora.
Quem apareceu primeiro na tumba após a ressurreição? Uma prostituta convertida? Que tipo de pessoa se converteu durante a crucifixão de Jesus? Um ladrão, alguém que pelo menos era cúmplice de assassinato. Esse tipo de gente sempre está nesses grandes eventos. Amigos, o que podemos aprender com isso? Há esperança para todo pecador. Não importa quais são os seus pecados. Mas, pastor, eu cometi adultério? Ora, Jesus salvou os adúlteros. Pastor, eu sou um assassino. Bem, Moisés também era, assim como Davi e Manassés, e foram salvos. A Bíblia diz que os braços do Senhor não estão encurtados para que ele não possa salvar, e ele quer salvar você. Então o ladrão recebe a bênção de Cristo. Ele implora ao Senhor e recebe a bênção. As palavras de Jesus são como música para ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sabe, conseguimos aguentar qualquer crise quando sabemos que vai ficar melhor depois dela. E quando o ladrão percebeu que lhe foi prometida a vida eterna, acho que ele abraçou essa promessa com fé. Não com as mãos, porque ele não podia. Mas ele abraçou a promessa com fé e a paz tomou seu coração. E eu acho que a transformação em seu rosto foi tão grande que a multidão ali ficou em silêncio. Eles ouviram aquela conversa entre Jesus e o ladrão. E nas últimas horas de Jesus, nos últimos momentos da vida de Jesus neste mundo, ele ainda pôde salvar uma pessoa desesperadoramente perdida. Jesus te oferece agora a vida eterna. Siga-me, e você terá um lugar em meu reino. Havia 3 cruzes naquele dia. Uma daquelas cruzes morreu em pecado. Uma morreu para o pecado, e Jesus morreu pelo pecado. E todos terão que escolher uma cruz. Eu espero que você vá a Cristo agora mesmo e diga: Senhor, eu te aceito e quero morrer para o pecado. Quero ter um novo coração. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.